aqui no livro do Apocalipse começa a falar sobre as 7 taças, que são as últimas pragas, as últimas taças do juízo de Deus. Está cansado, homem de Deus? Mas vai sair daqui renovado. É as últimas pragas aqui, os juízos de Deus do Apocalipse. Amém? Que são as 7 taças. Preste atenção, nós vamos começar, quando ele diz aqui em Apocalipse, capítulo 16, ele diz assim, ó, posso ler? E ouvi, vinda do templo, o quê? Cadê a Bíblia de vocês, pessoal? Como que você vai para a guerra sem a espada? Não fique na dependência dos telões. Você tem que aprender a ter intimidade com a palavra de Deus. Porque senão, chega lá fora, você não consegue vencer o diabo. Você tem que ter o hábito de mergulhar na palavra. Está entendendo? Eu tenho Bíblia no aplicativo do telefone, mas não é a mesma coisa. É aqui, ó. Porque aqui não tem mensagem chegando para me distrair, é ou não é? Você tem que ter intimidade com a palavra. É a palavra que vai te salvar ou não. Está entendendo? Qual é o seu nome? Por exemplo, Gabriel. Se o Gabriel vir na igreja a vida inteira dele, mas ele não tiver o hábito na casa dele de meditar na palavra para ele, mesmo dentro da igreja ele pode ir para o inferno. Sabia disso? Porque não é o pastor que te salva. Não é a igreja que te salva. É a palavra. É a palavra que vai guiar você na verdade. Está compreendendo? Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Está entendendo? Daqui a pouco a gente vai mostrar que ele fala sobre a palavra lá em João. Mas não deixa o diabo roubar o seu contato com a palavra. Longe da palavra você está perto do pecado e perto do diabo. Perto da palavra você não consegue permanecer em pecado. Ou uma coisa ou outra. Ou essa palavra vai te afastar do pecado e do inferno, ou o inferno e o pecado vão te afastar dessa palavra. As duas coisas ao mesmo tempo você não consegue. Você pode ver que tem pessoas que ela vai ler a Bíblia e o que acontece? Ela dorme em cima da Bíblia. Por quê? Ela não sente sono lendo um livro, ela não sente sono vendo um filme, mas a palavra, por que dá sono? Você já parou para perguntar? Porque é espiritual. O diabo, ele odeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus representa o próprio Deus. O que diz lá em João capítulo 1? Que Jesus é o verbo que se fez carne. O que é o verbo? A palavra. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que quando os demônios viam ele, os demônios estavam vendo o quê? A palavra encarnada em Jesus. Por isso que Jesus foi perfeito. Porque ele era a própria palavra encarnada. Em carne e osso. Ninguém nunca conseguiu pegar ele em nenhum pecado. Porque ele era a palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então quando ele chegava, igual lembra a palavra no início da criação, haja luz. Quando Jesus chegou e disse, Lázaro, vem para fora, o que aconteceu? Ele era a palavra encarnado. O diabo odeia a Bíblia. Desde o início da criação, se você vê, o inferno sempre lutou contra a palavra de Deus. E anos atrás, quando a Bíblia era só em latim, em grego, no aramaico, eles não queriam traduzir a Bíblia. A igreja
católica não queria traduzir a Bíblia. Por quê? Porque eles não queriam que o povo tivesse acesso. Só quem podia ler a Bíblia eram os padres e papas. Lembra? Quem já viu filmes? Quem já assistiu aquele filme antigo, A Cruzada? Lá você vê. Se você pegar filmes medievais, filmes antigos, você vê que as pessoas entram na igreja, está lá o padre em latim. E as pessoas não entendem nada. Coitadinha. Mas eles não deixavam a pessoa ler a Bíblia. Na época da Inquisição, você sabe o que aconteceu? A Igreja Católica queimava toda pessoa que lesse a Bíblia. Era queimada viva. Pesquisa para tu ver na internet. Você vai ver se eu estou falando mentira. Porque eles proibiam a pessoa de ler a Bíblia. Até hoje é assim, né? Você vai na missa, eles vão mandar você ler a Bíblia? Não, eles te dão uma folhinha, acompanha aí a missa. Rogai por nós. Por que eles não vão ler a Bíblia? Porque se você começar a ler a Bíblia, você vai depender de Deus e não mais do padre, do papa, do pastor, seja lá de quem for. Você não depende de um guru. Jesus morreu por você. Você não depende de homem nenhum para chegar a Deus. Nem de mim. A Bíblia fala que a gente não pode deixar de congregar. A gente tem que vir na igreja. Mas você não depende de mim para chegar a Deus. Você depende de obedecer a palavra dele. Está compreendendo? Mas a religião, por que a religião gosta de promover a pobreza? Por que a religião gosta de promover para as pessoas não lerem a Bíblia? Para as pessoas continuar onde? Na mão do padre, do papa, do pastor. Para você andar com um cabresto. O teu guia não tem que ser o homem, tem que ser Jesus. Ele tem que ser o nosso guia, só ele. Está entendendo? Se eu pregar alguma coisa aqui que não está na Bíblia, você não tem que seguir. Porque é a opinião humana. Você tem que seguir o que está na Bíblia. Por isso que a gente, na Igreja Universal, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, minha tia falava para mim assim, que ela era de outra denominação, ela dizia, a Universal não tem doutrina. Quem já ouviu isso? A gente segue a Bíblia. Se você me mostrar na Bíblia, que a Bíblia manda a mulher usar saia até o pé, eu saio de pastor da Igreja Universal e vou para essas igrejas. Porque isso não é bíblico. Isso é costume de homens. Doutrina de homens. Ah, não pode cortar o cabelo. Me mostra na Bíblia onde está escrito. Em Coríntios, a igreja de Corinto, as mulheres que eram prostitutas raspavam a cabeça. Então naquela igreja, o apóstolo Paulo falou, vocês mulheres, deixem o cabelo crescer, para que seja vista uma diferença entre vocês e as outras mulheres. Mas porém, ele conclui, não é um versículo solto, ele conclui dizendo o seguinte, porém, saibam que nós, nem as igrejas de Deus, temos tal costume. Que costume? De ficar cortando, deixando o cabelo crescer, isso é de cada um. Está compreendendo? Ah, deixa eu levantar aqui, e raspou a perna. Você acha que vai chegar no céu, Deus vai olhar se a tua perna está raspada? Por isso que tem homem que às vezes casa, você vê muitos casamentos em igrejas com doutrinas de homens que prejudica casamento. O homem passa na rua, vem, cadê o pastor Daniel? Vem aqui o pastor. Vem. O homem passa na rua, vem lá a pombagira rebolando, toda perfumada, vem. Mas essa aí tá meio desengonçada. Aí ele chega em casa, a mulher não depila mais, a mulher não escova o dente, estou em jejum. Quem disse que não tem que escovar o dente no jejum? Ninguém tem que aguentar teu bafo, não é? Aí a pessoa, não, eu fiz um jejum, a gente não vai ter intimidade por um mês. Aí por isso que você vê tanto casamento destruído. O homem está dormindo, vai botar a mão na perna da mulher, acho que tem um gorila do lado dele, não é? Misericórdia. Não tem nada a ver, mas isso, por que isso dá problema? Porque é doutrina de homem. Não é bíblico isso. Está entendendo? Isso não tem a ver com Deus.
Por isso que você tem que ler a Bíblia, que aí você não vai ficar indo pela cabeça de homem nenhum, nem da minha cabeça. Eu não quero que você siga o pastor Anderson, o bispo Macedo. Siga Deus, siga a palavra, que aí você não vai errar. Amém? Se a gente tivesse na Universal o rabo preso de falar mentira, a gente não ia mandar você ler a Bíblia. A gente não ia mandar você ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia você vai conhecer a verdade. E a verdade libertará. Liberta não só de demônio, liberta dessas ideias erradas, liberta desses costumes que é só doutrina humana, que só estraga, que só prejudica. Porque tudo que é da carne, pessoal, quando a doutrina é da carne, pesa, traz peso. Quando a doutrina é da carne, traz peso. É uma coisa que você tem que, sabe, é o jugo do homem. Mas Jesus disse que o jugo dele é o quê? É leve, é suave. O fardo é leve. Por quê? Porque quando é algo do Espírito, o Espírito Santo te dá leveza para você obedecer o que Ele pediu para você. É muito forte, não é? Não é algo, sabe? Não. É algo leve. Ainda que seja difícil. Porque muitas vezes Ele não vai pedir coisa fácil. Vai ter vezes que vai ser sacrifício. Mas por ser algo dele, Ele vai te ajudar na sua fraqueza. Vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, leia bem alto: as 7 taças do quê? Da ira de Deus. Próximo. E foi o primeiro, e derramou a sua taça o quê? E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam o quê? Olha só, preste atenção, calma aí, volta para minha imagem. Primeiro, o primeiro anjo derramou essa taça, e veio uma chaga, feridas. É como se fosse, por exemplo, eu acredito que vai ser tipo um vírus, que vai atingir somente as pessoas que o quê? Que adoraram a besta. Lembra que a gente falou da besta semana passada, retrasada? Que adoraram a besta, que aceitaram a sua marca. Então essa praga vai atingir exclusivamente essas pessoas. E ele diz assim: e o segundo anjo foi e derramou a sua taça onde? No mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Preste atenção, quem está acompanhando aqui esse estudo desde o início que a gente começou, lembra dos 7 selos? Quem lembra? Dos 7 selos, depois foi as trombetas, é ou não é? Imagina, isso é uma sequência, imagina a destruição, porque vai ter destruição sobre a terra, sobre os animais, sobre as águas, destruição sobre as matas, não é? Que a gente foi lendo, os rios secando. Agora aqui, a água do mar se tornou em sangue. Por quê? Assim como os perseguidores da besta mataram, derramaram o sangue dos que serviam a Deus, agora Deus vai dar sangue para eles beber. Olha só, preste atenção. Aí ele diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça, e nos rios e aonde? E se tornaram o quê? O que o ser humano vai beber? A vida marinha vai acabar. As águas se tornaram em sangue. Você vê que as pragas aqui faz um paralelo com as pragas que foi derramada onde? No Egito, quem lembra? Que as águas se tornaram em sangue, os animais morreram. Se você está acompanhando a sequência, você está vendo. Olha só. E aí ele diz aqui, versículo 5: e ouvi
o anjo das águas que dizia, leia bem alto, que és, que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o quê? Sangue a beber, porque disto são merecedores. Você vê uma coisa, tem gente que fala assim, não, Deus é amor, Deus não vai condenar as pessoas. O que você está vendo aí? Cadê a graça? Cadê a graça? Que um monte de profeta mentiroso na internet falando que pela graça você é salvo. É pela graça, mas não é de graça. Sim ou não? João, não é aí não. É João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Olha que bacana aqui, que forte isso aqui. João capítulo 3, versículo 31. Olha o que ele diz aqui. Aquele que vem de cima, o que? É sobre todos. Aquele que vem da terra, é da terra. E fala da terra. Mas aquele que vem do céu, é sobre todos. Aquele que vem da terra, é da terra. E fala da terra. Tem gente aqui que se eu for conversar com você de futebol, você me dá uma aula. Se eu for falar de política, você me dá uma aula. Mas se eu for falar das coisas do céu, você não tem nada para falar. Por quê? Porque é da terra. Você ainda é da terra. Então você não tem conhecimento das coisas do céu. Você não tem interesse. Porque interesse pela política, para você saber, você teve que pesquisar. Sim ou não? Para você saber de futebol, você tem que se inteirar do assunto. Por que você não se inteira do assunto das coisas do céu? Por que você não lê a Bíblia? Porque você ainda só está na terra. Você ainda é da terra. Você ainda não nasceu do céu. Porque quando você nasce do céu, você nasce de Deus, rapaz, você passa a estar acima de todos. Você vê uma coisa, olha que interessante. Ela era médica, ela cuidava da paciente. Quando a paciente vinha com uma carga muito pesada, porque servia as entidades. Quando a paciente se converteu, a paciente que passou a ajudar ela. Ela virou a paciente. Por quê? Porque quem é do céu está acima de todos. Tem médicos que chegam aqui e a depressão dele não saiu com a medicina, mas eu, que não tenho nenhuma faculdade, boto a mão na cabeça do médico, oro, e ele é curado da depressão. Por quê? Porque quem é do céu está acima de todos, acima de qualquer um. Não tem autoridade maior do que você receber o Espírito Santo, do que você ser um filho de Deus. Quem está dormindo, diga amém. Então acorda aí. Pega no pulo, né? Mas ele estava acordado, ele só respondeu de supetão. Mas olha que interessante, gente. Aí ele diz aqui, voltando no Apocalipse, para concluir. Versículo 7. E ouvi outro do altar, que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e o quê? E justos são os teus juízos. Está vendo? Nessa Novo Testamento, Apocalipse, você vê o que de graça aí? O que você vê de graça aí? Juízo. Juízo é o seguinte: você fez isso, então você merece isso aqui. Você fez aquilo, então você merece isso aqui. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados um por um, de acordo com as nossas
obras. Pastor, mas cadê a graça aí? A graça é que se você se arrepender, se você abandonar o pecado, entregar a vida para Jesus, sem merecer, Ele te perdoa. Isso é a graça. Jesus respondeu, quem é que está falando aí? Jesus. Respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, o quê? Calma aí, calma aí. O que é amor? O que é amar a Deus? Tem como você amar quem você não vê? O amor a Deus não é sentir. Uma vez eu cheguei para o pastor e falei assim: pastor, eu não sinto esse amor por Deus. Ele falou: então fala para Deus que você não ama Ele. E eu falava: meu Deus, eu não te amo, porque... E aí quando eu conheci a Deus, eu lembro que eu meditei nessa palavra e Deus falou para mim assim: você não tem como me amar com sentimento porque você não me vê. Você mostra que me ama quando? Está ali a resposta. Quando? Quando você guarda a minha palavra. E o meu Pai te amará. E viremos a Ele. Ele vem para quem? Para quem guarda a palavra. E faremos nele morada. Coloca o próximo. Aí ele diz assim: quem não me ama, leia bem alto. Calma aí, calma aí. Quer dizer o seguinte: eu posso ser obreiro, pastor, membro, eu posso ter 300 anos de igreja. Se eu não obedeço a palavra, é porque eu não amo a Deus. Ah, eu te amo. Mentira. O amor a Deus consiste em guardar, obedecer a palavra dele. Amém? A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou.